Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem André Ventura deu uma conferência de imprensa a falar sobre aquela que é a responsabilidade do Primeiro-Ministro de dar explicações ao país sobre aquilo que é alegadamente um conflito de interesses para com a sua atividade governativa. Diga-se de passagem que o próprio tem uma empresa sediada na sua casa e que, apesar de não estar diretamente associada à empresa, tem o seu nome associado por causa da partilha de bens com a esposa e, portanto, eu acho que é no mínimo risível que Luís Montenegro não diga uma palavra sobre o assunto, se aliás está tão convicto de que não há um único conflito de interesses com a sua atividade. André Ventura falou sobre isso, falou também sobre a moção de censura e eu venho mostrar-vos esta parte desta intervenção de André Ventura que eu acho que merece ser vista até para terem uma explicação mais ampla daquilo que é o conflito de interesses. E André Ventura fala aqui do Código Penal também, que é uma coisa mais interessante do ponto de vista de contextualizar este conflito de interesses. Vamos então ouvir. Uma coisa é nós dizermos assim, precisamos de mais unidades médicas e precisamos de mais camas nos hospitais. Outra é eu estar a dizer isto e vender camas para os hospitais. Precisamos de mais barragens em Portugal. Uma coisa é eu dizer isto, precisamos. Outra é eu ser um agente vendedor de elementos de barragens. É um absoluto conflito de interesses. Isto não vem da lei nem da proposta de lei. Vem da integridade de cada um e da ética de cada um. O que é que deveria ter feito o Primeiro-Ministro? Confirmarem-se estes elementos. Era ter dito, como os deputados têm que dizer no Parlamento, eu tenho um conflito de interesses nesta matéria e, portanto, não posso pronunciar-me nem legislar sobre ela. É assim que os deputados fazem no Parlamento. Se têm uma questão que envolva uma empresa que foi sua, ou do ramo em que foi sua, ou que pode conflituar com algum elemento, dizem, olha, eu tenho um conflito de interesses e, portanto, não me vou meter nisso. O Primeiro-Ministro não fez nada, disse que o que o Secretário de Estado fez foi uma imprudência, mas em relação a ele não retira a mesma conclusão. Atenção, eu volto a dizer o que disse aqui de início. Eu posso estar enganado, e tudo isto que eu aqui perguntei, ter uma resposta clara e evidente. E aí o secretário-geral do Partido Socialista também o disse, que pode haver uma resposta clara e evidente para isto. Eu só não vejo qual, porque o Primeiro-Ministro transmitiu a cota à sua mulher com quem é casado em comunhão de adquiridos. E, portanto, eu não vejo qual é a resposta. E também, aparentemente, segundo todos os registros, a empresa tem sede em sua casa. Eu gostava de deixar aqui uma nota que eu acho que é importante. O Hugo Soares esteve ontem na CNN a falar sobre esta alegada, que ele diz que é uma estupidez por parte do Chega e que não há razão nenhuma de conflitos de interesse, e explica também que qualquer português poderia beneficiar daquilo e, portanto, não há conflito de interesses na medida em que qualquer português pode beneficiar desta alteração legislativa. Eu acho que é interessante, quer dizer, então agora se partirmos para esta situação, todas as pessoas que por alguma razão beneficiem o país todo, mas que também se beneficiem assim, não devem justificações ao país estando na situação de governantes. Isso é importante se dizer, porque quer dizer, as leis até podem beneficiar mais pessoas, não é isso que está em causa, mas o que é facto é que se existe a possibilidade, a mais ínfima possibilidade, de nos beneficiarmos a nós mesmos enquanto governantes de um país, nós pelo menos devemos justificações ao país. E se o Hugo Soares está tão convicto de que não há qualquer tipo de conflito de interesses, que o Luís Montenegro pode facilmente explicar porque é que é inocente deste conflito de interesses, bom, então é só explicar, é só dar explicações ao país, e é como André Ventura disse, e como disse Pedro Nuno Santos também disse isto. Luís Montenegro pode ter uma ótima explicação para estes alegados conflitos de interesse e explica isso ao país e fica tudo bem. Mas também gostava de perguntar a Luís Montenegro, bom, então se há uma explicação muito boa para toda esta situação, porque é que não a dá? Porque é que anda a tentar escapar pelos pingos da chuva outra vez? Porque é que os conflitos a nível partidário lhe deram tanto jeito para ele esquivar determinadas situações, nomeadamente de ajustes diretos de 200 mil euros e de negociatas no imobiliário? E agora também diga-se de passagem, também temos que ser honestos intelectualmente. A empresa de Luís Montenegro não é de imobiliário, ao contrário daquilo que foi de Luís Montenegro, da mulher, acho que é da mulher. A empresa de Luís Montenegro, ou da mulher, ou dos dois, não é uma empresa de imobiliário, mas tem autorização para atuar nessa situação. E, portanto, se tem autorização para atuar nessa situação, há um claro conflito de interesses. Portanto, a empresa não é de imobiliário, mas tem a possibilidade de atuar do ponto de vista do mercado de imobiliário. E, portanto, se pode atuar, há um conflito de interesses. Vamos ouvir. Quer dizer, isto nem contado. Isto lá fora deve ser motivo de piada. O Primeiro-Ministro tem uma empresa na sua casa, com sede na sua morada, onde ele dorme todos os dias. Quer dizer, isto nem contado. Isto, se alguém ouvir isto lá fora, deve pensar que isto é uma brincadeira. Mulher com quem é casado em comunhão de adquiridos. E, portanto, ele transferiu do património dele para o património dele. Isto é uma absoluta ilegalidade. A lei é muito clara sobre o que é o património comum do casal. Quer dizer, não há como fugir disto. Tem uma empresa, como a Hernani Dias tinha uma empresa. A lei, o artigo 1724 do Código Civil, diz quais são os casos que se excetuam
do património comum, ou seja, casos de comunhão de adquiridos, mas que se excetuam em que cada um tem o seu património. É o caso de heranças ou é o caso de bens próprios de cada um obtidos antes do casamento. O caso de se a esposa ou o marido têm uma casa, um carro, um parque, antes de se casarem. Ou seja, é património deles. Isto não é o caso. Luís Montenegro transferiu de si para si próprio o património, para o património do seu círculo familiar. Bom, meus caros, esta foi a explicação de André Ventura e eu acho que é relevante até para falarmos um bocadinho sobre este assunto, porque Luís Montenegro não pode continuar a escapar de polémica em polémica em silêncio. Quer dizer, até o Hugo Soares já veio à televisão falar sobre o assunto. Eu sei que Luís Montenegro neste momento não está em Portugal, mas eu acho que ele já teve mais do que oportunidades suficientes para esclarecer exatamente tudo aquilo que tiver a dizer ao país. Portanto, se Luís Montenegro é uma pessoa íntegra e não tem nada a esconder ao país, eu acho que o único caminho que ele pode percorrer é esclarecer o país. Quem não deve não teme, já dizia a sabedoria popular, não é? E, portanto, eu acho que não há dificuldade nenhuma em esclarecer este ponto. Outra coisa que eu gostava de dizer é mesmo aquilo que André Ventura disse. Luís Montenegro podia não ter legislado sobre este tema alegando o conflito de interesses. E eu acho que isso é legítimo de se fazer. Há deputados que não trabalham em exclusividade. E, portanto, há outras atividades além da vida política. E não há problema nenhum nisso. Desde que ela seja transparente, desde que não estejam metidos em negócios com nevoeiro, digamos assim, e desde que não haja qualquer tipo de dificuldade de escrutínio de determinadas pessoas que efetivamente não trabalhem só ou não estejam só ligados à vida política. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que trabalhar em exclusividade é uma coisa, não trabalhar em exclusividade é outra. Mas tem que haver sempre transparência, porque estas pessoas estão a ser pagas com o dinheiro dos contribuintes e estão, em última instância, a servir o país, quer dizer. E eu acho que isto é da maior relevância do mundo e, portanto, sinceramente, eu acho que isto é muito importante de se falar. Pedro Nuno Santos também já veio a público fazer pressão a Luís Montenegro, mas Pedro Nuno Santos, eu deixo isso para outro vídeo que eu vou produzir hoje, que é efetivamente uma oposição demasiado controlada. Quer dizer, Pedro Nuno Santos diz, e tal, mas devias prestar declarações e devias prestar esclarecimentos e devias dizer ao país exatamente o que é que se passa e, portanto, pode até haver boas razões, devias era esclarecê-las ao país. Tudo muito bem, mas então Pedro Nuno Santos rejeita à partida aprovar a moção de censura? Então, mas e se Luís Montenegro não der os esclarecimentos? Não sei, pergunta a Pedro Nuno Santos o que é que ele acha sobre o assunto, mas bom, isso vou deixar para outro vídeo que eu tenho aqui para produzir para vocês. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado, peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Vamos a caminho dos 24 mil subscritores, muito obrigado meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam meus caros, questionem tudo. Até à próxima.